Sou bem impaciente. Então foi um desafio estudar a respeito desse tema, mas somente a doutrina espírita vem nos ensinar que através do próprio doente nós podemos achar e buscar a cura espiritual de muitas limitações e alcançar as virtudes que tanto desejamos. Vamos estar analisando a paciência numa visão do espírito imortal, numa visão da psicologia transpessoal e numa visão também de uma metodologia de preservação da saúde enquanto estamos encarnados e para aqueles também que estão se preparando para a encarnação. Então nós vamos começar com o conceito de paciência que encontramos no dicionário Aurélio. Podemos dizer que é a virtude que faz suportar com resignação a maldade, as injúrias, as importunações. Nós vamos ver que a visão espírita é um pouco diferenciada, porque nós vamos compreender a maldade, as injúrias, as importunações como mecanismos e alavancas de crescimento e não nos vitimizarmos diante desses quadros. Mas a paciência, quando ela provém ou da etimologia do latim, ela quer dizer sofrer, atravessar uma experiência dificultosa, né? Porque o latim tem a língua tem uma conotação mais assim das emoções, das paixões. Enquanto que no grego, que é uma língua que focaliza mais na beleza, nos sentimentos, vai dizer que a paciência é um sentimento. E dentro do movimento espírita, dos aprendizados que nós fazemos, existe um trocadilho que nós vamos estar estudando também, que é a paciência como sendo a ciência da paz. Então, a busca da vivência, da construção da paz em nós e a manutenção dessa paz que nos permite atravessar com dignidade as tribulações oriundas do nosso caminhar durante séculos e oriundos também do mundo de expiações e provas das quais nós estamos inseridos. Dentro então da visão de Adenauer Novaes, trazendo para nós uma visão da psicologia, nós vamos abordar que a paciência, no sentido psicológico, é a capacidade de adiar uma ação ou uma reação. Vejamos lá quando nós analisamos isso, porque adiar não significa deixar de fazer para sempre. Adiar é um momento de reflexão diante de uma ação ou uma reação infeliz, se não trago o processo de cuidar das emoções, onde eu poderia estar descarregando no outro ou em mim mesmo aspectos de bastante impaciência. Então é um processo ali de retenção dos impulsos para que possamos analisar com maior clareza os nossos movimentos, para que eles sejam mais salutares, para que eles sejam mais condizentes com as leis naturais, com o nosso compromisso espiritual e ali estar usando mais o discernimento. Adenauer Novaes prossegue na mesma obra, dizendo que essa ação ou reação não devem se constituir em simples respostas aos estímulos ambientais, quer dizer, as questões que vêm de fora, porque temos a tendência de viver bastante na horizontalidade. A Divaldo vai trazer esse conceito, ou melhor, a benfeitora Joana de Ângeles vai trazer esse conceito como ser psicológico e o ser fisiológico. Então, o ser fisiológico é aquele que come, dorme, faz sexo, e o ser psicológico, além de fazer essas questões, busca uma maior conexão com os valores do ser. Então, traz conteúdos a nível psicológico, filosófico, inquire a respeito das experiências, está mais atento a respeito da sua participação e do seu objetivo existencial. Então, isso não é essa ação ou reação que Adenauer diz, não é somente reagir a estímulos que nos são empregados, seja nos ambientes onde nós estamos inseridos, na casa espírita, no lar, no trabalho, não só isso, mas é bem mais proativo do que isso. É principalmente a percepção e na adição de respostas contendo valores morais superiores. Então, esperar essa ação ou essa reação é refletir no conteúdo espiritual das experiências para que, através da paciência, eu suceda-as melhor na visão do espírito imortal. Então, não é reagir inconscientemente, é um momento de reflexão para que eu não mais haja ou reforça tendências infelizes. E ali nós vamos adentrar o conceito da ciência da paz, entendendo o que é a paz na visão do espírito imortal, na visão do ser psicológico e emocional. A paz interior não é um conceito mental, nem surge simplesmente do controle dos pensamentos. Muitas vezes a gente diz que o que nos perturba são os vários e múltiplos pensamentos. E a paz não vai ser só oriunda de eu estar reorganizando esses pensamentos. É mais que isso. Nasce da abertura para assumir-se com seus conflitos
e na determinação em solucioná-los. Então, a paciência ou a ciência da paz é uma metodologia de honestidade, perceber-me com os meus conflitos, tais quais eles se apresentam, tal eu estou, como estamos, e ali começar nessa metodologia de gradualmente transcendê-los e transformá-los. Adenauer prossegue dizendo que negar os nossos problemas, comportando-se de acordo com o modelo ideal propagado por sistemas filosóficos e religiosos, é fugir da paz interior. O único caminho eficiente para alcançar esse propósito é a coragem de olhar para dentro de si. Então, seguir cegamente o que nós lemos, mesmo dentro da doutrina espírita, sem refletir a respeito daquilo, sem perceber qual será a modificação emocional em mim se eu aplicar aquilo na vida de relação, eu vou estar seguindo cegamente, como fiz em outras escolas religiosas ao longo de vários séculos, sem mudança real interior. E desencarno esperando processos ou esperando progresso da qual eu não contribuí a nível íntimo para alcançar. O único caminho para que alcancemos isso é a coragem de olhar para dentro de nós mesmos. E é ali que nós vamos construir essa paz ou essa ciência da paz. Nós vamos aprender então que a paciência, além de ser uma virtude muito conveniente para que nós cresçamos espiritualmente, ela também é algo que devemos investir no momento atual para que nós possamos preservar as nossas energias e empenhá-las para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Como é que isso acontece? Nós vamos ver que a paciência é um lenitivo. E quem nos diz é a benfeitora Joana de Ângeles. Ela diz que o homem moderno tem urgente necessidade de cultivar a paciência, na condição de medicamento preventivo contra inúmeros males que o espreitam. Então, quando nós refletimos na profundidade das palavras de Joana aqui, nós vamos perceber que nós estamos sim num planeta de provas e expiações, e as experiências das quais aqui nós estamos nos exercitando vão ser experiências desafiadoras, vão ser experiências das quais vamos nos sentir fora da nossa área de conforto, da nossa zona de conforto, o que é salutar, o que é positivo para nós. E é necessário, então, que tenhamos ou que angariemos forças íntimas para atravessar essas experiências. O que nós fazemos quando nós nos tornamos impacientes é descarregar essa energia da qual seria reservada para atravessarmos as experiências em nós e nos outros, de uma maneira negativa e perturbadora. Então, esse é um movimento de preservação. Nós lembramos que quando estudamos, principalmente o livro dos Espíritos, vamos estudar que todos nós reencarnamos com uma carga fluídica, uma quantidade X de fluido vital, como se fosse uma pilha ou uma bateria, que vai durar o tempo necessário para a nossa encarnação. E nós vamos gastando esse fluido vital ao longo de décadas, ao longo de anos. E podemos repô-lo através da alimentação, da oração, de movimentos salutares e saudáveis. Mas fato é que o nosso corpo físico é perecível, a nossa existência é temporária. Então vai chegar um momento que isso vai cessar. Mas o uso dessa energia, desse fluido vital, depende de cada um de nós, no que nós fazemos esse uso. E em nos tornarmos impacientes, em abraçarmos a impaciência, esse fluido vital que é reservado para que nós possamos lidar contra os inúmeros males que nos espreitam, resultados dos nossos movimentos, vão estar sendo desperdiçados em outras áreas. Então é um mecanismo de preservação para nós. De certo modo, continua a benfeitora, vitimados pelas circunstâncias da vida ativa em que se encontra, sofre desgaste contínuo, que o leva não raro a estados neuróticos e agressivos ou a depressões que os aniquilam. Então nós vamos perceber que geramos muitas das aflições que trazemos por não nos colocarmos no movimento do exercício da paciência. E tem uma passagem bem bonita, psicografada por Chico Xavier, no livro A Vida Escreve, onde o espírito Hilário Silva vai narrar uma conversa que um discípulo tem com Cristo, onde ele pergunta a Jesus qual que seria a mais difícil aquisição na vida dos homens. E o Cristo então responde: o mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos chama-se paciência. E ali ela se descreve através desses vários aspectos. Então, como é que está o meu exercício do amar sem críticas? Porque se eu amo criticando, não é um amor real, é o pseudo-amor. Eu estou esperando ou eu criei expectativas para aquele ser me corresponder.
e não me correspondeu, então eu critico o movimento do ser em relação a mim. Dar sem pedir mostra também as barganhas que nós fazemos, e não o exercício do bem consciencial, mas eu quero troca de favores, não fazer o bem por livre e espontânea vontade. Entender sem reclamar, porque quando reclamamos, na realidade não entendemos, se refletimos a respeito disso. E ali nós vamos prosseguir a respeito da paciência na vida moderna. O mundo vive hoje apressadamente. As almas não param para pensar, apenas aceleram suas convicções, manifestando-se a buscar obtenções materiais ou poluindo seu organismo e todo o seu ser na pressa das construções fulgurantes da materialidade. Então nós alcançamos já aspectos do desenvolvimento tecnológico que está à nossa disposição, que nós temos coisas ao apertar um botão, as questões já acontecem, as coisas já acontecem. E se atrasam 2, 3 segundos, já nos colocamos em estados perturbadores. E ali saímos batendo porta, saímos jogando computador, telefone, porque não nos responde na pressa. Pressa para quê? Quando nos perguntamos. Por que andamos nessa pressa? À procura de quê? Quando nós refletimos. Correria do trabalho para casa, da casa do trabalho, da casa do espírito. Já nos perguntamos por quê? Para que nós possamos nos exercitar na paciência, é fundamental refletir do que nós estamos em busca dele. Muitos de nós buscamos a felicidade, consideramos ser algo que vai nos ser trazido, algo que vai nos retirar todos os nossos problemas. Quando não temos um objetivo existencial, que seria uma das maiores metodologias para nós encarnados na Terra, vamos correr à busca de muitas coisas que não nos preenchem. A irritabilidade, então, se instala por estarmos sempre correndo em busca das coisas, e quando elas não nos respondem segundo as nossas expectativas, podemos criar para nós um quadro de irritabilidade. E a benfeitora Joana de Ângeles vai nos dizer que a convivência com as criaturas é o grande desafio da evolução, porque resulta, de um lado, da situação moral deles e de outro, do seu estado emocional. Então, é uma combinação de fatores. Uma é que eu convivo com seres, ou nós convivemos uns com os outros. O processo social de estarmos inseridos em sociedade é um processo de alavanca para a autopercepção para nós, porque através do outro percebemos aspectos psicológicos e emocionais que não eram conscientizados em nós. Mas fato é que vão existir seres em diferentes graus evolutivos, assim como nós. E ali podem haver os choques, ou existam os choques, pelo resultado da situação moral dos seres que convivem conosco e do nosso estado emocional. Como eu escolho estar lidando comigo e comigo em relação àqueles que estão estagiando em diferentes estados morais. E isso é bastante profundo, porque vai nos auxiliar a superar a irritabilidade. Na irritabilidade, geralmente eu estou focada no meu estado emocional? Geralmente eu estou focada na situação moral do outro. O outro me irrita, o outro me perturba, não sei conviver com o outro, não sei viver sem o outro. E ali não estou focada nesse estado emocional e na reeducação emocional. A irritação é um sinal vermelho na conduta e no agastamento, e é a arma perigosa pronta a desferir o golpe. Nós sabemos, através dos próprios estudos das influenciações espirituais sutis, que a irritabilidade é um mecanismo da qual a espiritualidade inferior utiliza para nos afastarmos da nossa meta evolutiva, com a nossa permissão, sem sombra de dúvida. Então, se eu trago a matriz da irritabilidade, as coisas começam a dar tudo errado à minha volta. Para que eu possa desfocar do meu estudo, desfocar da minha evolução, do meu trabalho no bem e começar um processo de irritabilidade que vai gerar os processos obsessivos mais profundos. E ali nós chegamos na grande consequência da não vivência da paciência, que é a ansiedade. E falamos por experiência muito pessoal também, porque trazemos quadros altíssimos de ansiedade, da qual buscamos trabalhar. E ali nós vamos aprender com Joana de Ângeles que a ansiedade projeta o ser para além de cada momento. Então poderíamos dizer assim, o ansioso não vive, ele projeta constantemente. Então quando nós analisamos isso, nós vamos entender por quê. Impedindo-o de absorver as lições da vivência normal. O seu presente se reveste de um inquieto futuro que não é desfrutado. Então vivemos geralmente ligados ao passado, ao equívoco do erro, e tememos errar no futuro.
Então é uma constância entre o passado e o futuro, e aí esquecemos de viver o presente. Por isso que o ansioso não vive, projeta-se, tanto para o passado quanto para o futuro. E se o futuro é consequência do que eu faço no presente, eu estou ali investindo em experiências dolorosas, se permanecer no processo de ansiedade. Aí nós vamos aprender com o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, escreveu uma obra chamada Quem Ama Não Adoece. Ele nos diz que há participação dos neurotransmissores fundamentalmente biológica, mas há também, por trás deles, contribuindo para o processo de ansiedade, o componente ligado aos conflitos interiores e a um ego que se sente em perigo e dele se defende por meio da ansiedade. Então nós vamos perceber que existem fatores conflitivos, complexo de culpa, porque nos exercitamos contrário às leis divinas. E agora trazendo essa matriz da culpa no momento presente, é-nos difícil a entrega às leis de Deus. É-nos difícil a entrega aos processos naturais da vida, às experiências libertadoras, porque trazemos as questões egóicas, que não nos permitem, ou que não, da qual nós nos comprazemos para não prosseguir nessa entrega dos sentimentos, nessa entrega do exercício da fé raciocinada. Hamed, As Dores da Alma, nos diz que, a respeito da ansiedade, não tentes mudar a sequência dos fatos. Existem etapas regidas por ciclos evolutivos, que são, em verdade, o processo espiritual de desenvolvimento de cada um. Cada fase antecede a outra. Portanto, tudo está equilibrado harmonicamente pelas normas do poder divino. E percebemos que muitos dos quadros de ansiedade da qual nós trazemos, até nos estudos que fazemos, é porque já de entender ou perceber a nível cognitivo o que é a vivência, por exemplo, da paciência, na vida de relação já queremos estar lá vivendo e sentindo aquilo. Queremos pular uma fase. E essa fase é de colocarmos como aprendiz naquela experiência. Não tem outra maneira, a não ser eu vivenciar como aprendiz o que é a paciência. Se eu tento pular essa fase, eu crio ansiedade porque eu estou me projetando para o futuro. Eu estou achando que eu já sei, eu já sou paciente. Mas quando eu me coloco na experiência, eu percebo o conflito. Esse estado altera o sistema nervoso, gerando tensão contínua que desgasta as próprias energias e produz distúrbios psicológicos e orgânicos que poderiam facilmente ser evitados. Nos lembramos de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele nos traz as próprias perturbações, as dificuldades, as aflições que nós mesmos criamos para nós. São aquelas que não são resultado dos nossos movimentos no passado, mas sim das nossas escolhas no presente. Então, a minha resistência a me entregar, ou a resistência a viver a paciência, vai trazer esses processos das quais vai se somatizar no corpo físico também. E agora, Hamed fala um pouco sobre a impaciência. A nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar os conflitos. Muitas das nossas queixas e reclamações são devidos à impaciência. Não percebemos os próprios processos naturais da lei. Não percebemos que a natureza tem fases, que nós trazemos fases, queremos pulá-las. E isso vai gerar bastante quadros conflitivos em nós. E aí nos queixamos de tudo e de todos. Reclamamos de tudo e de todos. Lembramos uma passagem que é narrada por Divaldo, numa palestra sua, onde ele dizia que Deus estava cansado das nossas reclamações. E então ele disse assim: não quero mais saber de reclamação, eu recebo tanta reclamação no céu, eu quero me mudar. Então ele chamou toda a sua congregação de anjos e arcanjos e falou: estou me mudando e não vou deixar endereço, então não tem como eu receber mais reclamação. Vocês lidam com as reclamações daqui pra frente. E ele falou: agora eu preciso achar um lugar para eu mudar, para que eu não seja encontrado por ninguém, porque eu não quero ouvir reclamação de ninguém. E ali começaram, cada representante de cada país, cada ser espiritual, dentro da doutrina católica, os anjos de cada país começaram a sugerir aonde que Deus deveria mudar. Então uns falaram: você deve ir para a Europa, para a França. Ele falou: não, mas lá eu vou ser facilmente encontrado. E aí outro falou: então deve ir para um lugar, por exemplo, nos Estados Unidos. Aí ele falou: não, mas aguentar os americanos não dá. Aí veio um mais humilde, né, era um brasileiro, porque nós também temos representantes no plano espiritual. E ali tinha um representante, como o Divaldo dizia, um representante do terceiro mundo. E aí ele chegou humilde para falar,
foi desprezado pelos outros, né, como sendo não muito importante, ele falou, eu sei um lugar que o Senhor pode mudar e que ninguém vai te encontrar. Aí ele falou, vai, com muita misericórdia por aquele ser, falou, vai meu filho, diz. Ele falou assim, tem um lugar que você vai demorar muito tempo para ser encontrado. E as pessoas que te encontrarem ali não vão ter reclamação, não vai existir reclamação. Ele falou, onde que é esse lugar? Ele falou, é o coração humano. Quando nós mudamos para o coração humano, os sentimentos, não existe mais reclamação, porque ele tem conexão com as leis divinas. Então nós vamos perceber que não há lugar circunscrito e as reclamações são decorrentes da não vivência desse sentimento da paciência para enfrentar os conflitos gradativamente nos autoconquistando. Joana de Ângeles nos traz uma terapêutica, algumas passagens no seu livro Alegria de Viver que nos auxiliam a refletir sobre os processos de impaciência e como lidar com eles na vida de relação. Ela diz, se te sentes provocados pelos insultos que te dirigem, atua com serenidade e segue adiante. Então, diante de ofensas, diante de convívios onde existam atritos, o processo para nos exercitarmos na paciência não é descarregar, nem também negar que estamos sentindo-nos insultados e ofendidos, porque perceber que nos sentimos insultados e ofendidos faz parte do autoconhecimento. Ali nós vamos estar identificando em nós orgulho, egoísmo, vaidade. Então é altamente salutar, mas para que a gente não projete isso mais no outro, a responsabilidade é nossa se nos sentimos insultados. Tem uma lenda de um monge, tem uma lenda de um samurai que era um mestre, um grande sábio. E ele durante muitos anos foi o maior dos mestres dentro dessa arte samurai. E uma vez um dos discípulos que havia se desenvolvido e tornado também muito bem sucedido na arte samurai, desafiou esse mestre. Só que esse discípulo, ele tinha uma falha. Ele utilizava dos insultos que atirava aos seus oponentes para que, quando houvesse a desestrutura emocional diante do insulto, ele pudesse então dar o golpe fatal e ganhar a sua luta. Então ele vai de encontro a esse mestre samurai e o desafia durante um dia para que pudessem então ver quem era o melhor dentre os dois. E ele começa então a jogar insultos para esse samurai. Primeiro xinga, traz as suas debilidades, fala da sua família, fala da sua honra, do seu país, da sua cultura, do seu local. E o mestre se encontra irresoluto, firme na sua proposta de centralidade. Chega no final do dia, depois de estar muito humilhado, cansado, esse então discípulo vai embora. E os seus discípulos mais próximos perguntam, por que permitiste, durante esse tempo todo, ser insultado, sem fazer nada? Se fosse qualquer um de nós, já tínhamos pulado no pescoço e decidido isso aqui agora. Ele disse assim, quando alguém te oferta um presente e você não aceita, de quem que é o presente? Com quem que fica o presente? Aí o discípulo falou, com aquele que ofertou. Ele falou, pois é, assim é com a raiva, com o insulto, com todos os processos negativos que os outros nos apresentam. Se nós escolhermos aceitar o presente, fica conosco. Se não aceitarmos, é do outro. E é assim que nós devemos buscar, na nossa vivência diária, estar consciente a respeito das respostas externas. Quando nós lembramos a terapia, que o Denauer Novaes nos traz no começo, a respeito da paciência, é buscar um sentido superior moral nas experiências externas, como espírito imortal, e não somente reflexos condicionados. Se erraste em alguma situação que te surpreendeu, retorna ao ponto inicial e corrige o equívoco. Então seria a metodologia do aprendiz que reinicia, que recomeça alegremente a tarefa de todo dia, mesmo diante do equívoco e do erro. Isso para nós é muito desafiador, por causa dos quadros de orgulho. Então, quando nos vemos feridos no orgulho, é muito difícil ou é muito desafiador assumir a posição de aprendiz. O primeiro passo, novamente, para reiniciar. Se te sentes injustiçado, reexamina o motivo e disputa a honra de não desanimar. Esse disputar a honra não é com o outro, é conosco. É a honra de permanecer, de não ceder, de não desanimar. Então, não é uma competição externa, mas é interna e salutar conosco. Como Kardec já nos ensinava, ser hoje
melhor do que eu fui ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Focando sempre em nós. Se a agressão de alguma forma te ofende, guarda, acalma e haverás desmoronança. Então não é negar que nós, como foi dito na questão anterior, nos sentimos insultados ou ofendidos, mas analisar, trabalhar para superar essa ofensa, percebendo que é o orgulho em nós que nos fere. E ali nós vamos gradualmente dissolvendo esses quadros, essas barreiras emocionais. E vamos encerrar com uma passagem que nos é trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre a paciência, que é o capítulo 9. E é uma mensagem de um espírito amigo. Ele nos diz assim: a vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Então é refletir diante dessas 1000 nadas ou pequenos inconvenientes da nossa vida de relação, da nossa vida de encarnados ou também de desencarnados, que nós vamos nos construindo no exercício da paciência. Não é quando vier uma grande prova, são nas provas pequenas e diárias que parecem essas 1000 alfinetadas ou 1000 picadas. Tem um conto que nos diz a respeito de um filho que utilizava muito, xingava muito, usava palavras de baixo calão. E o pai disse assim: para reeducar, cada vez que você falar um palavrão, você vai pregar um prego atrás da porta. Então ele foi e pregava o prego. Ele não se contia e pregava o prego. Mas o pai falou também: toda vez que você se exercitar no bem e falar palavras salutares, você vai e pode tirar um prego. E o menino então começou. Nos primeiros dias falava bastante palavras inferiores e pregava bastante prego. Quando chegou no final do mês, ele já estava bem assim, quase no punho e estava só tirando. Tirava 2, tirava 3. A porta ficou então assim, totalmente sem pregos. E ele foi feliz de dizer para o pai: não tem mais nada, vem ver. A hora que o pai viu, estava toda vazia a porta. Ele falou: muito bem, você viu como é importante se exercitar no trabalho de contenção dos impulsos e se exercitar pacientemente na proposta do bem? A única questão é que, se você analisar a porta agora, ela está cheia de perfurações, que não podem ser revertidas quando nós analisamos na nossa existência atual. Então é profundo percebermos no exercício da paciência, cada vez que nós nos sentimos impacientes, é como se colocássemos um prego. Podemos fazer o trabalho de retirá-lo, mas aquela lesão, aquela pequena ferida ficou lá a ser trabalhada por nós. A nível espiritual da nossa eternidade, é possível de ser remontada, reconstruída. A nível da nossa existência, que é mais curta, transitória, temporária, pode ser que não seja. As marcas ficarão, tanto em nós quanto nos outros. E vamos encerrar então com as palavras do apóstolo Paulo, que nos faz refletir bastante nessa proposta do exercício da paciência. Quando diante de Cristo lhe foi perguntado por que o perseguia tanto, ele então se conscientiza do dever de espírito imortal diante da própria evolução, quando pergunta ao Cristo: Senhor, que queres que eu faça? O foco para nos exercitarmos na paciência é o cumprimento dos nossos deveres. Quando nós estamos engajados no dever consciencial, não estamos suscetíveis a irritações, não temos tempo para lidar com queixas, as nossas queixas, e ali focalizamos no exercício da paciência, porque sabemos que as possibilidades e as experiências só nos alcançam se dizem respeito a nós, só nos alcançam também se temos competência para superá-las. Então que fique a reflexão para cada um de nós, na nossa caminhada evolutiva, no exercício da paciência, algo que é tão trabalhoso para nós, que nós estejamos nos perguntando sempre: Senhor, o que queres que eu faça?